Olá, boa noite. O Link Espírito Santo começa agora e traz em destaque nesta quarta-feira. Justiça determina que seja instalada barreira de proteção na terceira ponte em até 180 dias. Em Linhares, um homem mata a mulher e depois tira a própria vida. Polícia identifica 3 suspeitos de fazer arrombamentos em imóveis da Grande Vitória. Bilhete único metropolitano é lançado no Palácio Anchieta e vai integrar o sistema Transcol com os ônibus municipais de Vitória e Vila Velha. E o governo lança edital para a implantação da primeira fase do sistema aquaviário. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Agora são 18 horas e 5 minutos. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha e muito obrigado pela sua audiência ao vivo com a gente aqui na Record News. Muito boa noite para você. A gente abre o link de hoje falando sobre uma decisão da Justiça que determinou a instalação de barreiras de proteção nas laterais da terceira ponte. Essa medida tem como principal intenção evitar os inúmeros casos de suicídios que acontecem ali na terceira ponte. Inaugurada em 1989, ela faz a ligação dos municípios de Vitória e Vila Velha. Por meio de nota, a Rodassol informou que ainda não foi notificada e que não teve acesso à decisão. Já a Procuradoria-Geral do Estado disse que, apesar de não ter sido ainda oficialmente notificada, vê com estranheza a decisão com a fixação de um prazo sem que o Estado tenha tido a oportunidade de se manifestar. E também, já que esse assunto vem sendo analisado com prioridade, tendo sido cumpridas algumas etapas de estudos, apresentação de projetos e consultas públicas. Disse ainda que vai aguardar a notificação oficial para analisar os termos de decisão e definir os procedimentos a serem adotados. A polícia identificou 3 suspeitos de fazer arrombamentos em imóveis residenciais no bairro Jardim Camburi, aqui em Vitória. Os suspeitos estão envolvidos em pelo menos 13 casos registrados nos últimos 5 meses. Nessas imagens divulgadas pela Polícia Civil é possível ver a ação dos criminosos. O bilhete único metropolitano, que tem como objetivo a integração dos ônibus do sistema Transcol com as linhas municipais de Vitória e Vila Velha, foi lançado hoje no Palácio Anchieta. Para os usuários do sistema Transcol, o bilhete já começa a funcionar a partir desta quinta-feira. O lançamento do cartão GV aconteceu no Palácio Anchieta e contou com a presença de diversas autoridades. A seguir aqui no link, a gente continua falando sobre mobilidade urbana, porque o governo do estado abriu o edital para contratar projeto para a implantação da primeira fase do aquaviário. E ainda mais notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. É um instante só, a gente já volta, agora são 6h15 da noite. Link de volta, agora nós vamos a Linhares falar de 2 casos que chocaram o estado. Um homem matou a esposa e depois tirou a própria vida após uma discussão. E uma outra mulher também foi morta dentro da própria casa. Quem traz mais detalhes para a gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Anne, e a todos que nos acompanham. Por hoje é só, eu volto à Vitória, bancada do Link Espírito Santo. Com você, Anne, é com você, Fabiano. Boa noite. Obrigada, Cláudio, pelas informações. Bom, agora a gente muda de assunto porque o governo do estado lançou o edital para a primeira fase de implantação do sistema aquaviário aqui na Grande Vitória. Confira na matéria do Vitor Zucolotti. O edital para contratar os projetos da primeira etapa de implantação do modal aquaviário no sistema de transporte coletivo da Grande Vitória foi publicado nesta terça-feira. A cidade de Guarapari decretou situação de emergência e calamidade pública por conta da erosão e dos estragos da última ressaca do mar. Há poucos dias, a gente mostrou essa situação aqui no link. E agora, nós vamos direto a Guarapari com o repórter Rodrigo Schroeder, que nos traz mais informações de lá. Boa noite para você, Rodrigo. Fabiane e Anne, boa noite a todos. O decreto saiu na edição desta segunda-feira do Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, mas foi assinado pelo prefeito Edson Magalhães no dia 25 de julho. Anne e Fabiano, eu volto com vocês. E agora uma notícia de última hora. A Justiça acaba de suspender qualquer reajuste ou revisão de aumento da tarifa do pedágio referente à Eco 101, a concessionária da BR-101 aqui no estado. Essa decisão foi tomada sobre a ação movida pela OAB
contra a Eco 101. A OAB afirma que a empresa cumpriu apenas 8% do acordo firmado com o Estado. O contrato previa que deveriam ser duplicados 200 quilômetros de rodovia em 6 anos de concessão, mas só 18 quilômetros foram duplicados. A seguir aqui no link, vamos falar sobre os Jogos Pan-Americanos e também sobre a International Champions Cup, que estão sendo transmitidos com exclusividade aqui na Record News. E tem também mais notícias de outras regiões do estado. É um instante só, a gente já volta. De volta com o link, em Colatina foi registrada a primeira morte deste ano pela gripe H1N1. Nós vamos até lá conversar com o Altemar Collin e a Tainara Lebarque, que nos trazem mais informações. Boa noite, Altemar e Tainara. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. É isso mesmo. A gente começa hoje com uma notícia bem triste aqui em Colatina, porque foi confirmada a primeira morte por gripe H1N1 desse ano aqui no nosso município. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Uma boa noite a todos. Nós voltamos agora à Vitória. Anne e Fabiano, é com vocês. Bom, agora a gente muda de assunto, porque os Jogos Pan-Americanos e a International Champions Cup ganharam destaque aqui na programação da Record News. E esse é o assunto de hoje do nosso comentarista de esporte, Paulo Duarte. Boa noite, Paulo. Olá, Fabiano. Olá, Anne. Aquele abraço, minha gente amiga do esporte. Olha, falar dos Jogos Pan-Americanos, que inclusive a exclusividade da nossa rede SIM de televisão Record News vem mostrando para todo o Brasil, para todo o planeta, o aumento e a sequência muito boa dos atletas e das atletas brasileiras nos Jogos Pan-Americanos. Um crescimento muito bom, mas ainda aquém da grande competência de Estados Unidos, México, Rússia e tantos outros países, mostrando que o Brasil é um dos maiores celeiros de craques em todos os segmentos esportivos e principalmente no chamado esporte amador, que muitas das vezes ele se torna mais caro do que o esporte profissional. Ver aí a presença das meninas do handebol feminino, a turma que acontece aí fazendo realmente história dentro do handebol. O Brasil é ex-campeão dos Jogos Pan-Americanos, mais uma medalha de ouro, derrotando a rival argentina e mais ainda, quebrando um tabu, o Fabiano e Anne, do cavalo com alça na ginástica por intermédio do Chico Barreto. Chico Barreto emocionou o mundo quando recebeu a medalha de ouro. Aí a expectativa era maior com relação ao Arthur Zanetti, o nosso medalhista olímpico, mas um deslize, uma coisa de uma fração de segundo fez com que ele ficasse aí com a medalha de prata e ele mesmo disse que foi aquém do esperado. A realidade, nós estamos falando tudo isso para mostrar como é importante o investimento no esporte do Estado do Espírito Santo, do Estado brasileiro no geral. E eu citei o Espírito Santo porque nós temos também participações que vão acontecer em campeonatos sul-americanos, como a Lavínia Azevedo, a Márcia Gaudi e tantos outros, a Natália Gaudi e tantos outros. O investimento é muito importante neste segmento. E as medalhas brasileiras, até agora, claro que o quadro vai mudando a cada momento, nós temos aí 36 medalhas, estávamos em terceiro lugar, atrás apenas das potências mundiais, Estados Unidos e também do México. Isso nos dá uma alegria muito grande em falar destas coisas boas do desporto do Estado do Espírito Santo, do desporto brasileiro no geral. E é claro, você acompanhando aqui pela nossa rede SIM. Para finalizar o papo, saindo do esporte amador e entrando no torneio mais importante preparatório para as condições financeiras da Europa, ou seja, dos grandes clubes mundiais, que é o Champions Club. É um torneio importante porque mostra para o mundo que a janela do futebol europeu trouxe para todos nós. Os maiores clubes estão participando. E aí você disse, mas poxa, tem muita novidade, tem muito jogador desconhecido. Mas essa é a importância do Champions Cup. Você acompanha os clubes do mundo inteiro com as suas novidades que serão colocadas nos campeonatos europeus. Isso só nós, da Rede SIM da Record News, podemos mostrar para você. E olha, tem cada jogo a partir desta complementação da semana até o final de semana, você não pode perder. Champions Cup é importante para você tomar conhecimento do que vem por aí no futebol europeu.
Um abraço, Fabiano. Um abraço, Anne. E torcendo para daqui a pouco mais medalhas para os atletas brasileiros. Um abraço, amiga gente e amiga do esporte. Obrigado, Paulo. Obrigado pela sua participação. Agora vamos a Aracruz com a Natália Fornaciari, porque lá a população quer acabar com um grande problema que afeta várias cidades: os pontos viciados de lixo. Conta mais sobre isso pra gente, Natália. Boa noite para você. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne, amigos do Link. Esse foi o destaque de Aracruz. Voltamos à vitória com vocês. Obrigado, Natália. A seguir aqui no Link tem mais notícias de outras regiões do estado. Link volta já. Link Espírito Santo de volta e agora nós vamos a Cachoeiro Itapemirim com o Samuel de Fraga, que tem novidades para os usuários do transporte coletivo que começaram a circular com 2 roletas. É isso mesmo, Samuel? Boa noite para você. Olá, Fabiano. Olá, Anne. Muito boa noite a vocês. Olha, é isso mesmo. Os ônibus com 2 roletas começam a circular gradativamente a partir desta quinta-feira. Fabiano, Anne, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Voltamos à vitória. Obrigada, Samuel, pelas informações. Bom, agora nós vamos direto a São Mateus e a gente continua falando, infelizmente, da insegurança e das pessoas em situação de rua. Quem traz mais informações pra gente lá da região é o Ferreira Júnior e a Aline Oliveira. Boa noite para vocês. Boa noite, amigos. Fabiano, Anne. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fabiano, Anne. Voltamos à vitória. O Link de hoje termina aqui. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e pela sua companhia. E se quiser conferir mais notícias sobre o que a gente falou aqui hoje mais cedo, é só acessar o nosso jornal online simnoticias.com.br. Para você, uma boa noite e até amanhã. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Boa noite para você de casa. Até amanhã. Record News, informação para você crescer.